Hoje o episódio número 8 o título é De Amado a Odiado. E esse de amado a odiado, eu botei aqui que é um divisor de águas, porque agora a gente entra numa nova etapa. Até agora foi o Velho Testamento. E agora a gente entra numa etapa do Novo Testamento, onde que Jesus se faz presente em carne. E no decorrer aqui da ministração, a gente vai notar uma coisa, que esse Lucas 4, vocês nunca vão ouvir em igreja nenhuma. E tem um motivo para isso. Porque ele quebra tudo o que a gente pensa de graça. Tem uma palavra no Lucas 4, que assim que a gente poderia hoje acabar com... Não precisava ter mais ministração. A gente vai ter uma visão através de Jesus, que a graça, conforme falamos sempre, é simples, mas que estejamos preparados para algumas batalhas quando aceitamos a graça. Não é só Disneylândia, é um pouquinho complicado. Principalmente quando manifestamos para alguém que ela é para todos. Preste atenção nessa palavra, todos. Independente do merecimento ou não. A obra de Jesus é uma obra de inversão. Ela vai exaltar os humildes, exaltar os pobres, exaltar os humildes e vai derrubar os arrogantes, os violentos e derrubar os injustos. Ele vai anunciar que os primeiros serão os últimos. A graça de Jesus é uma inversão das coisas, cabe a nós entender. Essa inversão, o que é? Tudo que a gente acha que a graça proporciona, fora da graça, é um absurdo. As pessoas muitas vezes não entendem isso. Então, no decorrer desse versículo, várias partes ali que eu vou explicar mostram que a graça é para todos. A gente vai perceber que quando Jesus vem trazer a graça ao vivo e em carne, é para chocar toda a humanidade. Eu estava lendo ali, é muito interessante, porque assim, Jesus, logo que ele saiu da tentação lá do deserto, ele entrou numa sinagoga, a primeira conversa dele, ele já entrou com as travas da chuteira. Ele já entrou, é a primeira, vamos começar já para ver o que os israelitas que estavam na sinagoga, eles achavam que eles eram assim, só eles que podiam ter tudo. E Jesus chegou e disse assim, não é para você só, é para todos. Por isso que no título da ministração, ele vai ser odiado, e no fim ali do versículo, eles queriam jogar Jesus no precipício. Por causa desse todos, eles não admitiam que a graça é para todos. Teria que ser para aquele conjunto de pessoas que estavam na sinagoga, que eles se achavam assim, os reis da cocada preta. E não era assim, né? Então eu vou ler os versículos, só acompanhe, não precisa nem abrir a Bíblia. Que diz assim. Lucas 4, 13, pode ser no 13. Tendo o diabo acabado toda a tentação, isso aí depois que o Senhor saiu da tentação lá do deserto, ele já foi para Nazaré, primeira cidade, lá onde ele nasceu, e já começou a ministrar na sinagoga. Diz assim, tendo o diabo acabado com a tentação, ausentou-se dele até o momento oportuno. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus a Galiléia, e a sua fama correu em todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. Quando a primeira vez que Jesus entrou na sinagoga, assim, entrou, mas por um breve tempo vai mudar tudo. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado.
Já começou a complicar. No sábado. Segundo o seu costume, levantou-se para ler. Foi dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou um lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Já começou a complicar de novo. Evangelizar os pobres. Ali dentro só tinha a alta cúpula. Enviou-me para apregoar, libertar os cativos. Complicou tudo de novo. Pôr em liberdade os oprimidos. Ixi, Maria. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam de sua boca. E diziam: Não é esse o filho de José? Eles lhe disseram: Sem dúvida, me direis esse provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos de ti sido feito em Cafarnaum. Continuou ele: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cercou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Mas em nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Aí eu estudei um pouquinho a respeito disso. O que o Senhor quis dizer? Essa viúva de Serepta era uma filisteia inimiga de Israel. Todas as viúvas que tinha na época lá. Por que ele foi naquela que não era de Israel? Jesus, a gente pode admitir assim, Jesus estava indo sempre ao contrário, começou indo sempre ao contrário do que o normal. Ela era inimiga de Israel. Então, não, mas Jesus disse que Elias foi na casa de Serepta. Sim, mas a gente nota assim que Jesus já começou. A graça não é para aqueles que a gente acha que merece. É para os imerecedores também. E é para todos os que merecem e os que não merecem. E aí ele continua aqui, num outro exemplo. Em verdade vos digo que muitas, as viúvas ali tá, mas a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu. Nenhum deles foi purificado, senão Naamã. Ele deu um outro exemplo, Naamã. Leproso, sírio, general que matava os israelitas. Mas para aí. Elias curava os inimigos de Israel, curou inimigos de Israel, e os leprosos, que eram os israelitas, os puros, ele não curou. O pessoal da sinagoga entrou em pânico. Entrou em pânico. Ali diz no 28, todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Mas Jesus, como pode isso? Nós somos um povo perfeito. É curado os leprosos, que o leproso que era inimigo nosso e a viúva que era inimiga de Israel, Filisteia. Já começou a embaralhar tudo ali. Todos na sinagoga, ouvindo isso, essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade estava edificada, para lá precipitarem. Pegaram Jesus, ó, tá tudo errado isso aí. Nós vamos te jogar lá de cima do monte, lá embaixo, tu vai morrer. Na primeira, onde é que começou já Jesus, matarem Jesus? Na primeira ministração. Ele já foi contra, eu sempre digo, a graça é a contramão do mundo. É para cá. No asfalto não, a necessidade de chão e no asfalto. Porque no primeira ministração já queriam matar Jesus. Imagina, e no correr já depois já teve tudo isso aí, né?
E aí Jesus fala, a graça não é para vocês, a graça é para todos. Para aqueles que vocês julgam inimigos, impuro. Para aqueles que julgam merecedores. A gente comenta muito isso, né? Cada ministração, que a graça não é só para quem merece, é para todo mundo. Aí ele diz, talvez é para eles antes de vocês. Isso naquela época chocou tanto que queriam jogar Jesus do precipício. E quando Jesus fala isso, qual é a reação do povo? Estava no versículo 28. Todos, essa palavra resume esse amado a odiado, essa palavra todos. Isso aí, eu estava pensando, isso aí praticamente, eu acho que encerra, a gente podia parar hoje com a graça. Porque a primeira missão de Jesus diz que é para todos. Acho que não tem nem motivo para continuar falando mais de graça. Porque vai falar mais do quê? Todos. Ponto. Aí eu botei assim. O que vai acontecer se alguém de nós pegar essa graça inclusiva de Jesus? Provavelmente, com Jesus que nos jogar no precipício, nós vamos ser rejeitados. Porque não tem. A gente, muitas vezes, fora aqui da graça, a gente. Vou usar o exemplo de uma algema. A gente é algemado por doutrinas, por isso não pode, isso pode. Então, assim, esse ódio, essa palavra tem um. Eu não gosto muito de ouvir essa palavra ódio, porque às vezes o ódio é uma coisa assim que a gente pode até, às vezes, faz uma coisa para. A gente comete alguma coisa, a gente mesmo se odeia. Então, assim, a palavra ódio, até eu procurei no dicionário, eu nem quis olhar muito, porque eu acho uma palavra horrível. Mas fala ali que eles odiaram Jesus a tal ponto que queriam matar ele, né? E qual o preço dessa graça que a gente vai pagar? A gente sair na rua e falar com alguma pessoa, qual é o preço que a gente vai pagar? Ser odiado e ser perseguido. Esse é o preço que Jesus pagou. Esse é o evangelho radical da graça pura, que pode nos libertar. Aí depois eu tenho um versículo que eu acho muito, muito bacana, que está lá em João. João no capítulo 1, o versículo 16 diz assim: da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Plenitude, cheia, graça, graça e graça. Plenitude é tudo. E no versículo 17 diz assim: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Não precisa dizer mais nada. 17. A lei foi dada por Moisés, Velho Testamento. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Muito simples. Resumindo tudo isso aqui, a palavra todos, que diz lá que quando Jesus falou todos, não tinha ninguém ali dentro que não praticamente condenou Jesus de ter falado aquilo. O que Jesus veio fazer? Ele veio na contramão do mundo. Todos os israelitas achavam que é nós e mais ninguém. Só pode com nós. Quem é nosso inimigo tem que ser destruído. E Jesus disse não. Primeiro eles, depois vocês. Então, praticamente é isso, né? Nesse capítulo de Lucas, que eu peguei assim, é a respeito do que me bateu mesmo a palavra todos. E todos, aí depois eu comecei a pensar, todos. Aí vamos puxar aqui para a nossa época agora. A gente usa essa palavra todos? Ou na nossa mente a gente exclui? LGBT. Jesus não fala isso. Ele diz todos.
É fácil aceitar isso? É um degrau por vez. Veio uma coisa na minha cabeça assim que dizia assim: a graça é igual chinelas ou havaianas, é para todos. Eu disse, Senhor, o que você está me dizendo com isso? É para todos, chinelo, havaianas é para todos. Então, assim, eu fiquei muito impactado com isso, porque, assim, daqui para frente, o que eu posso ouvir mais? Isso é para todos. Hoje era isso.